Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perder e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro diácono Paulo, amados irmãos e irmãs, a leitura que nós ouvimos, primeira, do livro do Deuteronômio, está a falar do povo de Deus que havia saído do Egito e passaram 40 anos no deserto e agora vão entrar na terra prometida. E essa terra que eles vão entrar já tem povos habitando nela. Tem outras culturas, com outros pensamentos e com outros modos de prestar culto, porque ainda não conheciam a Deus. Então, o que Moisés está dizendo ao povo é que nós temos que fazer uma escolha. Nós vivemos no meio do mundo. E no meio do mundo tem várias opções, várias propostas, várias crenças, vários modos de ver as coisas. Mas nós temos uma visão que é a visão de Deus. Porque somos os seus filhos e suas filhas. Portanto, no meio deste povo, que o povo iria entrar, ele teria que entrar com muito bem decidido. Se obedeceres, aliás, vê que hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos, guardando os seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. Olha a promessa de Deus. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar, e se, deixando-te levar pelo erro, adorares deuses estranhos e os servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. O amor de Deus por nós e o desejo dele da nossa felicidade, a nossa resposta não tem que ser outra senão de acolhida do que ele nos oferece. Mas ele nos dá a liberdade de escolher. Ele nos coloca nessa situação de ou você tem que escolher, ou a mim, ou contra mim, ou na rebeldia. Ou eu obedeço a lei que traz vida para mim, ou eu obedeço a lei que traz morte para mim. Essa é a nossa escolha.
Mesmo que a lei que traz morte para mim seja favorável para mim em todos os sentidos, como vai dizer no final do Evangelho, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? E ele continua. Quando a gente faz um juramento, a gente fala de uma pessoa importante, juro por Deus, mas como Deus não tem por quem jurar, a não ser Ele mesmo, tomo hoje o céu e a terra como testemunha contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o conselho de Deus é: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e teus descendentes, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz, apegando-te a Ele, pois Ele é tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Nós queremos o céu. Nós queremos uma vida boa, nós queremos uma vida digna, uma vida honrada, uma vida valorizada. O que o mundo pode oferecer para nós? Senão coisas que passam, coisas finitas que se acabam. Por isso que a nossa escolha tem que ser bem pensada. Porque Deus não quer enganar ninguém. Aliás, Ele fala a pessoas inteligentes como nós, porque Ele nos criou com esta capacidade de entendimento das coisas. Então a palavra dele é dirigida a nós, homens e mulheres que pensam, que raciocinam, que medem as coisas, mas também a homens e mulheres que precisam conhecer a Deus, ou deixar-se ser conhecido por Ele. É a mesma coisa, conhecer a Ele é deixar-se ser conhecido por Ele. Deixa Deus entrar no mais profundo do seu coração, no mais profundo da sua alma. Comece a compreendê-lo, comece a ler sobre Ele. Comece a investigar o que Deus falou na história toda da humanidade, o que Ele propôs, as decisões que os homens tomaram, qual foi o fim que tiveram, para que nós não erramos na nossa escolha, mas sejamos assertivos. E é o caminho da vida ou o caminho da morte. Ou estamos junto com Ele, ou estamos contra Ele, na contramão. É uma escolha decisiva e definitiva. Não é por quanto durar, não, mas é para sempre. Muitos ignoram a Deus porque não o conhecem, não conhecem seus mandamentos, não conhecem os seus ensinamentos, não conhecem a proposta que Ele tem para nós. Por isso que muitos se enganam. Mas é preciso conhecê-la, para poder saber o que estou assumindo, saber o que eu estou acolhendo para a minha vida, porque tem a ver com a minha vida, o futuro da minha vida, o destino da minha vida. Esse destino é a eternidade que Deus deu para nós, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança e quis que nós participássemos da sua glória. E é para essa glória que Ele nos conduz. Por isso que Ele nos adverte. Por isso que o tempo que nós estamos vivendo é o tempo de conversão, é um tempo de mudança de mentalidade, é um tempo de mudança de vida, de mudança de atitude, de palavras. Envolve todo o nosso ser, o nosso modo de lidar com o mundo, sermos de Deus sem sermos do mundo. É o que aquele povo recebeu de Moisés: vocês vão entrar na terra prometida por Deus, mas lá mora gente que não ama a Deus, que adora os outros deuses, e você vai conviver com eles, mas não vai ser como eles, não vai entrar na deles. E nós estamos num mundo que é plural,
Tem gente de todas as crenças, de todos os tipos, mas nós somos cristãos. Somos distintos da opção que eles fizeram. Nós fizemos essa opção de vida, nós optamos por Deus, então é a Ele que nós servimos, e a mais ninguém. Por isso que Jesus no Evangelho vai dizer aos discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Ele anuncia a sua paixão. Até alguns dizem, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Não é que Jesus tinha que agradar todo mundo. Não se agrada o pecado. Não se agrada quem é rebelde. Deus não agrada o pecador. Deus oferece a ele salvação. Deus não concorda com o pecado. Não combina, sabe? Não dá liga. O rebelde com Deus não dá liga. Mas o humilde, o que reconhece o seu pecado, o que pede perdão, sim. Esse Deus acolhe, esse Deus cura, esse Deus perdoa. Mas o rebelde, não. Se ele persiste na sua rebeldia, não tem como ser salvo. Embora exista a salvação para ele. É o que muitos precisam acordar. Muitos fazem, não preciso me converter porque Deus é misericordioso, Deus é muito bom, no final Ele vai perdoar todo mundo. Como o diabo andou pregando por aí, que Deus vai... nada é pecado, que tudo se pode fazer, e que tudo está certo, e eu tenho que fazer aquilo que eu quero, eu posso, eu tenho poder para isso, eu sou livre para isso. Então, no meio desse mundo está aí a doutrinação daquele que é rebelde desde o princípio e que leva os homens também à rebeldia, mas também a pregação daquele que pede para que você faça uma escolha de vida e não de morte. Porque a morte de Jesus é que nos liberta da morte do nosso pecado. É Ele quem nos salva. E Ele continua: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. O que é renunciar a mim mesmo? É não fazer a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus. É deixar-se ser instruído por Ele, conduzido por Ele. Aí sim. Tome a sua cruz de cada dia. Quem não as tem? Todos nós temos o nosso fardo de cada dia. E siga Jesus com tudo que você tem, com as dificuldades, com os limites, com tudo. Segue Jesus, morre para você e segue Ele. Porque Ele, antes de Ele pedir isso para nós, Ele o fez. Ele se despojou de si, se tornou homem para nos salvar. Ele por primeiro viveu isso daí antes de pedir para nós. A vida dele era assim. Então aquele povo que entrar no meio daquela região com povos idólatras e de todo tipo, tinha que ter um modo de viver diferente deles. Não que eles são os inimigos nossos, mas não pensam como nós. E não seguem a Deus, e não obedecem a Deus. E nós vamos obedecer a Deus ao lado deles. Eles desobedecendo e nós obedecendo. Aí é que está a beleza. Não somos inimigos dessas pessoas. Nós simplesmente somos homens e mulheres de Deus, que devem viver como homens e mulheres de Deus. E não participar das propostas ou das artimanhas dos outros. Mas ser coerente na nossa fé. Isso é morrer para nós mesmos. Porque o mundo busca amigos, quem pensa como ele. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de romper com o pecado, porque já está seduzido dele, já está aprisionado nele, já está escravo dele, e não consegue se converter.
Por isso que o tempo da quaresma é um tempo forte, porque o jejum, a oração, a confissão, a vida de oração, de encontro com Deus, vai fazendo com que a gente vá rasgando o nosso coração e vamos nos libertando das coisas que nos escravizam e nos tornam verdadeiramente livres. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a si e se destruir a si mesmo? Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. O cristão sabe que porque ele crê em Deus, porque ele é fiel a Deus, ele vai ser perseguido, ele vai ser rejeitado, ele vai ser olhado torto. Então essa é a nossa cruz. É preferível perder a nossa vida para o mundo do que ganhar o mundo e perder a nossa vida eterna, de graça junto com Deus. É uma escolha que todos nós fazemos a cada momento em que abrimos os olhos. E o salmista vem nos ajudar com a sua oração. É feliz quem a Deus se confia. Confia em Deus. Confie sua vida nele e faça o que você tem que fazer. Trabalhe, viva, conviva, né? Seja um homem e uma mulher de presença no mundo, que não apenas ocupa lugar aqui, mas que faça do seu lugar um lugar bom, um lugar onde a graça de Deus possa agir, onde a graça de Deus encontre liberdade para te promover vida. É promessa de Deus. Quem perder a sua vida vai ganhá-la, por causa de mim. Quem perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la. Por isso que ele vai dizer, quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Ganhar a vida significa, né, aliar com tudo o que há ao nosso redor. E aí nós perdemos mesmo. Que o Espírito Santo dê a cada um de nós esta graça de, nesse tempo quaresmal, nos convertermos profundamente e nos apegarmos a Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa alma.